hoje o Senhor enviou uma palavra muito maravilhosa. E por coincidência, no culto passado, né, que eu fiz, o culto antes desse que eu fiz, eu preguei uma palavra antes dessa. Então acho que Deus está me dando continuação dos capítulos. E aí eu vou pregar um capítulo depois do que eu preguei no culto passado que eu fiz. Para quem quiser abrir, a palavra está em Apocalipse 4. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir em Apocalipse 4. Eu vou falar a palavra, na verdade, ela vai até o 11. Mas eu vou explicar ela e vou pontuar 2 versículos. Quem não tiver achado aí, tudo bem? Eu vou explicar a palavra e a gente vai ler os versículos específicos que eu vou pontuar aqui. Essa palavra aqui, Apocalipse 4, o título dela é assim: A visão do trono de Deus. Aqui foi uma visão, né, que o apóstolo teve do trono de Deus e fala como o trono de Deus era. E ele fala várias coisas sobre o trono, sobre como é, sobre o que tem em volta do trono dele. E ele fala aqui que o trono, ao redor do trono ali, existem 4 seres viventes, né? Vocês vão pensar no que é, mas acho que a gente não vai conseguir imaginar como é isso, porque toda a visão que ele relata aqui não é nada humano. Então a gente não consegue entender, porque é a maravilha de Deus. Então a gente não vai conseguir pensar com a nossa própria imaginação. Mas aqui fala sobre 4 seres viventes que estão ali em volta do trono. E esses seres viventes são cheios de olhos. Mas esses 4 seres têm algumas formas que eles se parecem. E aqui ele fala que um deles é semelhante com um leão, o outro é semelhante a um novilho, o outro é semelhante a uma águia e o outro é semelhante ao rosto de um homem. E também na continuação fala que ao redor desse trono existem 24 anciãos que estão ali ao redor do trono, que estão vestidos de branco, e ele relata isso. Quem quiser ler em casa, vai ter mais coisas relatadas sobre o trono, sobre o que ele vê ali, mas eu quero pontuar isso. E sobre esses 4 seres viventes, né, que estão ali em volta do trono, que eu falei que um parece com um leão, o outro parece com uma águia, o outro parece com um novilho e o outro é semelhante ao rosto de um homem. Eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo 8. No versículo 8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E o que eu quero falar sobre isso, o que me chamou muita atenção nessa palavra, é uma frase específica que diz assim: que o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês me falem que história da Bíblia que vocês falam assim: nossa, olha como o poder de Deus foi grande ali. Eu vou dar um exemplo. A história que eu fico maravilhada é sobre Moisés quando abriu o Mar Vermelho. Porque isso, aos olhos humanos, é impossível. Mas quando a gente lê, a gente vê ali que Deus fez ser possível abrir o Mar Vermelho. Alguém tem uma história que acha assim, incrível como o poder de Deus foi? A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Isso é algo que aos olhos humanos é o quê? Possível. Mas para Deus não foi. Qual mais que vocês falaram? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Especificamente qual parte? Assim? Que mais, gente? Que mais? Alguém tem mais uma? Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens demais para morrer cedo. Mas é muito legal essa também, porque eles foram lançados aonde? Na fornalha. Mas eles morreram? Não morreram. E todas essas histórias, quando a gente vê, meu Deus, olha o que Deus fez.
Essa também é uma história que toda vez que eu leio eu fico, caramba, como que Deus fez isso? Porque o poder de Deus, assim como fala sobre a visão do trono, quando você lê, não é algo que você imagina assim perfeitamente. Porque o poder de Deus é inimaginável, a gente não consegue nem imaginar o que Deus pode fazer. Então, quando a gente lê essas histórias, a gente fica maravilhado. Se você vê o livro de Apocalipse, ele relata muitas visões ali que o apóstolo tem sobre várias coisas. E você fica assim, nossa, olha como é o trono de Deus, olha como é a visão de Jesus. E é tudo muito maravilhoso. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Essas palavras aconteceram quando? Antigamente. Lá atrás, há muito tempo atrás. E foram palavras maravilhosas, acontecimentos maravilhosos. Só que eu não falei aqui, nessa palavra, que o Deus que era antes é o mesmo de hoje e que será amanhã. Só que muitas pessoas veem essas palavras, a maravilha que Deus fez, e elas às vezes não acreditam que Deus, por exemplo, pode transformar a vida delas. Elas às vezes não acreditam que Deus pode mudar a situação delas. Sabe o Deus que livrou Daniel da cova dos leões? Sabe o Deus ali que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe o Deus que abriu o mar vermelho? É o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado é o mesmo Deus de hoje. E vai ser eternamente. E o cristão às vezes se esquece disso. A nossa vida, ela é cheia de adversidade, de problemas, de coisas que tem que resolver, de coisas que você passa, dores, aflições, problemas. Só que sabe o que isso significa para Deus? Nada. Se você permitir com que Ele possa mudar e transformar a sua vida. A gente passa às vezes por problemas, por dores, por dificuldades, por tristezas, por tribulações. Mas nada disso é tão grande que Deus não possa resolver. E às vezes o problema de muitos cristãos é esquecer. Às vezes o mal, às vezes, não só da geração, mas a gente vê lá desde o passado, que o povo esquecia que Deus era o Deus provedor, que não ia deixar faltar nada, que Deus era o Deus que ia proteger, que ia lutar junto com eles, e até lutar por eles. E o povo às vezes pecava no passado por se esquecer que Deus é Deus. A gente sempre fala isso, ai, Deus é maravilhoso, Deus é muito poderoso, Deus é grandioso, mas a gente sempre acha que é na vida do outro. Ah, Ele é o Deus todo-poderoso para ele, que é bem sucedido. Ah, Ele é o Deus maravilhoso para aquela pessoa que foi curada. Ele é o Deus maravilhoso para você também. Só que Ele só vai ser se o quê? Se você permitir. Então a gente precisa entender isso. E às vezes o mal do cristão é o esquecimento. O esquecimento às vezes é o mal dos cristãos. E agora eu quero entrar aqui num ponto que é sobre uma doença. Vocês conhecem aqui uma doença que chama Alzheimer? Sim. Conhecem? Qual que é o principal sintoma do Alzheimer? Esquecer das coisas, a perda da memória. E gente, eu vou dar uma explicação aqui para vocês. Agora, vamos para a Verônica, professora de ciências agora. Agora eu vou dar uma explicação aqui como se fosse uma aula de ciências para vocês entenderem. Ó, o Alzheimer é uma doença que é o principal sintoma é a perda de memória e o esquecimento. Mas, e se eu contar para vocês que o Alzheimer não causa só isso? A gente sempre pensa no Alzheimer na questão do esquecimento, de, por exemplo, eu esqueci o nome dessa pessoa, eu esqueci do rosto dessa pessoa, ou eu esqueci de desligar o fogão. Só que o Alzheimer, gente, é uma doença que quando ela fica muito grave, as pessoas começam a esquecer de coisas básicas. E o que seriam essas coisas básicas? A pessoa às vezes se esquece como anda. Quando o grau dela de Alzheimer é muito grande, ela esquece como anda, ela às vezes esquece como engole. Sabe esse movimento que a gente faz, de engolir? Quando uma pessoa tem um grau muito elevado de Alzheimer,
Bota a mão aí na cabeça, no seu cérebro, todo mundo tem um. Aqui dentro do nosso cérebro existe uma coisa, tem aqui dentro, que chama neurônio. Todo mundo tem. Todo mundo tem isso e tem milhares, são vários, que ficam aqui dentro do nosso cérebro. Esses neurônios são responsáveis por passar informação. Ou seja, eu vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, eu quero levantar um braço. Aí tem uma correntezinha de neurônios. Aí vai um falando pro outro. A Verônica vai levantar o braço. Aí eu falo pro outro. A Verônica vai levantar o braço. Aí eu falo pro outro. A Verônica vai levantar o braço. Até que eu levanto o braço. Só que isso não é nessa velocidade aqui, tá, gente? É uma velocidade muito mais rápida. E os neurônios são responsáveis por captar a informação para que a gente possa fazer algum movimento, falar, comer, engolir, qualquer coisa que a gente vai fazer, até mesmo pensar. Só que, quando uma pessoa tem Alzheimer, o que o Alzheimer faz? Por que ela perde memória? Por que ela esquece? Porque os neurônios que estão aqui, eles acabam morrendo. Eles vão morrendo aos poucos. Então, essa passagem de informação vai ficando lenta. Lenta, lenta e mais lenta, conforme os neurônios vão morrendo, até morrer e a pessoa não conseguir, por exemplo, falar, engolir, andar. Por isso que às vezes no grau mais elevados acontece isso. Só que, eu acho que vocês devem estar assim, ó. Estou olhando a cara dos adolescentes, eles estão assim, né? Tá falando outra língua aqui pra mim. Mas eu quero fazer com vocês uma dinâmica. Vou explicar melhor nessa dinâmica como funciona o Alzheimer, para vocês entenderem, para que a gente possa dar continuidade e vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou precisar... Eu fui antes. Não, tá bom. Aí eu vou precisar de 12 pessoas. Já vem aqui, ó. Peraí, calma lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levanta, gente, que eu não sei quem eu falei. Eu já esqueci. Aqui, ó. Pode esquecer, tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ele ali, ó, 12. Vem cá. Ó, eu quero que vocês aqui façam uma roda. Roda. Você vai dar a mão? Não dá a mão. Gente, tem que fechar aqui. Agora eu preciso de ajuda da obreira. Só que eu quero assim, ó, que vocês daqui abram um pouco o pessoal dele. Assim, um na verdade, não uma roda. Cada um aqui, ó, vai segurar uma cordinha. Vai segurando aí que eu vou explicando como vai funcionar isso. Cada pessoa aqui é como se fosse um neurônio. Aqui, ó, é o nosso cérebro. Só esse círculo aqui, ó, é o nosso cérebro. Cada pessoa aqui que está segurando a cordinha é um neurônio. Vai, vamos tentar te pegar aí. Um só. Difícil, hein? Posso sair daqui? Pode soltar. Ó, quem tá com a linha muito pra baixo, dá uma esticadinha nela. Isso. Sem puxar muito. Ó, eu vou ter que soltar o microfone porque eu vou ter que usar as duas mãos. Peraí. Não, peraí. Segura. Ó, eu vou falar aqui. Cada linha dessa vai ser algo dentro do nosso cérebro que a gente tem, que a gente guarda como memória. E cada um aqui eu vou colocar em cada linha, vou colocar com o pregador em cada linha. Ó, o primeiro que a gente guarda é o nome das pessoas. Isso é algo que a gente guarda dentro do nosso cérebro. A gente guarda o quê? A gente sabe andar. Isso é algo que a gente guarda com a gente. A gente guarda o quê no nosso cérebro? Falar. A gente todo mundo
Memória. Todo mundo aqui lembra dos Compromissos. E neurônio. Fiquem aí. Todo mundo lembra dos acontecimentos. Todo mundo lembra do seu nome. Todo mundo lembra da data. Gente, se você não lembra disso aqui, procura um médico. É os maridos, né? Talvez você não saiba. Nossa, sentiu uma energia. Todo mundo lembra de Desligar. Todo mundo lembra dos ossos. Todo mundo lembra de bulim. E por fim, todo mundo lembra do caminho até a casa. O último, ó, nós vamos aqui. Ó, agora eu quero que vocês, essa imaginação aí que vocês têm. Finge que isso aqui é o nosso cérebro. Isso aqui é o nosso cérebro. Cada pessoa dessa é um neurônio. E aqui dentro a gente tem todas essas lembranças aqui. A gente lembra do nome das pessoas, a gente lembra de como anda, de como fala, a gente tem memória, a gente lembra do caminho de casa, da data, do nosso próprio nome, dos compromissos, dos acontecimentos. A gente lembra de tudo isso. Cada neurônio passa essas informações para que a gente possa lembrar, entender, falar, andar. Só que assim, como eu falei, no Alzheimer, os neurônios eles fazem o quê? Eles morrem. Eles vão morrendo, não todos de uma vez, mas é um por um. Por isso que o Alzheimer é uma doença que ela vai evoluindo até ficar muito grave. E o que acontece no Alzheimer? No Alzheimer é assim, eu tenho aqui esses 12 neurônios, só que aí, o que o Alzheimer faz? Ele vai lá e ele mata o neurônio. Ele vai lá e mata o neurônio. Aí a pessoa começa a esquecer dos acontecimentos. Aí ele vai lá e mata mais um. Ela mata aquele neurônio e a pessoa começa a esquecer do caminho de casa. Aí ele vai lá e mata mais um e a pessoa se esquece às vezes como fala. Ele mata mais um e a pessoa começa a esquecer do nome das pessoas. Mata mais um e a pessoa esquece seu próprio nome. Ele não consegue mais. Ele vai lá e mata mais um. Quer desligar o fogão. A pessoa começa a esquecer de desligar o fogão. Fica atento aí se você não tem sintomas. Aí a pessoa começa a ter perda de memória e mata mais um neurônio. Aí aqui a pessoa já está naquela fase aqui que só tem poucos neurônios. A pessoa já fica naquela fase, ela não lembra de quase nada, assim. Ela é aquela pessoa que fica olhando assim, não nada, sabe? Às vezes não consegue fazer nenhuma atividade dentro de casa, depende dos outros. Só que aí o Alzheimer não para por aí. Ele não se contenta em matar só o neurônio, ele vai matar mais. Aí a pessoa mata mais um e ela esquece como engole. Aí mata mais um, ela esquece da data. E mata mais um, esquece como anda. E mata mais, e ela esquece dos compromissos. E tudo foi só. E todos morreram, todos os neurônios morreram. Como eu falei, quando a pessoa tem Alzheimer e os neurônios começam a morrer, para quem não sabe, o Alzheimer pode levar à morte, tá, gente? Porque quando a pessoa se esquece como engole, esquece como anda, esquece como as funções dela vão funcionar dentro dela, ela morre. Nos casos mais graves, né? Geralmente as pessoas acabam morrendo antes, mas nos casos mais graves a pessoa morre devido
as condições que o Alzheimer traz àquela pessoa. Pode sentar lá. E eu acho, espero que vocês tenham entendido um pouco o que é o Alzheimer, o que ele faz dentro da gente. E por que eu quis fazer isso? Eu quis fazer porque hoje é encontrão e vamos fazer algo mais diferente. Mas, para vocês entenderem, o Alzheimer, o físico, é assim. Só que, às vezes, o Alzheimer, para um cristão, ele é espiritual. O esquecimento começa a ser espiritual. E aqui a gente tem ali várias linhas que as pessoas estão segurando. E cada linha ali estava escrito uma coisa. Tinha a fala, o engolir, a memória, a data, desligar o fogão. Só que vamos pensar nisso como se fosse espiritualmente. E se cada uma dessas linhas tivesse algo relacionado à sua vida espiritual? Por exemplo, a sua fé, o seu primeiro amor, o seu chamado, a sua alegria, o seu tempo com Deus. Quando você permite com que você tenha esse Alzheimer espiritual, é como se o diabo fosse lá, você permite com que ele faça isso? É como se você permitisse que o diabo fosse lá e começasse a cortar essas linhas. Começasse a cortar essas linhas que são aquilo que te ligam a Deus. Ali, aquelas linhas simbolizavam algo que é ligado ao nosso cérebro. Só que pensa como se essas linhas fossem espirituais. Como se cada linha daquela fosse ligada em Deus com algo relacionado à sua vida. E como eu falei, pode ser a sua fé, a sua felicidade, o seu primeiro amor, o seu chamado, o seu tempo com Deus. E aqui a gente fez essa representação, mas eu quero que vocês levem isso mais a fundo. Todas essas linhas são coisas que nos ligam a Deus. E o Alzheimer, ele não é uma doença que, por exemplo, a pessoa fala, eu quero ter Alzheimer. Ele é uma doença que você não sabe se você vai ter ou não. Ele às vezes tem predisposição genética ou não. Mas agora o Alzheimer espiritual, você permite que ele aconteça. Você permite que o diabo ali corte aquelas linhas que te ligam a Deus. E quando você corta as ligações que você tem com Deus, você abre espaço para novas ligações com o diabo. Quando ali eu cortei aquelas linhas aqui de cada um, ficou espaço aqui, poderia ter colocado outras linhas. E é isso que acontece na nossa vida. Quando você corta as linhas e as ligações com Deus, você abre espaço para que o diabo faça novas ligações em você. Você ali, quando você corta a sua ligação de felicidade com Deus, o diabo vai lá e liga uma ligação de tristeza em você. Quando você vai lá e corta a sua fé com Deus, o diabo vai lá e coloca um sentimento ruim dentro de você. Quando você corta o seu chamado com Deus, o diabo vai lá e torna a sua vida em destruição. Então vamos trazer isso para o nosso espiritual. E entender que a gente não pode esquecer de que Deus, ele pode transformar. E às vezes você se encontra num momento da sua vida que às vezes você está passando por uma dificuldade, uma dor, uma tristeza, um problema que tem que ser resolvido, algo da vida. E às vezes você se esquece de que você deve depositar a sua confiança em Deus. Quando você ali corta a sua confiança em Deus, você acaba procurando isso em todos os lugares. Você quer procurar na bebida, nos amigos, nas drogas, nos jogos e várias outras coisas. Não deixe com que você corte aquilo que te liga a Deus para que o diabo venha a colocar coisas ruins em você. E às vezes a vida ela é cheia de coisas que a gente não espera que vão acontecer, mas acontecem. Às vezes acontecem problemas, às vezes passa por coisas que vão nos deixar triste, a gente passa por problemas que têm que ser resolvidos. Só que tudo isso que você passa não anula quem Deus é. Todas as suas dores, as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, nada disso muda quem Deus é. Não deixa com que esse Alzheimer, esse esquecimento das coisas, faça com que você esqueça de que Deus é Deus. Deus é Deus na dor,
Deus é na alegria, Deus é no momento de problema, de dificuldade. Ele continua sendo Deus. E que a gente venha se analisar para que a gente não venha começar a esquecer disso. Porque a gente sempre fala que Deus é maravilhoso, Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Todo mundo tem isso na ponta da língua. Só que não adianta só você ter na ponta da língua. Você tem que entender, você tem que viver isso. Não há nada maior do que Deus. Não existe um problema, uma dificuldade que Deus não possa te ajudar. Às vezes você está passando por uma tribulação na sua vida, muita coisa para fazer, às vezes você está muito atarefado, você está naquela, aquela angústia de fazer tudo. Calma! Você não vai morrer por isso. Às vezes a gente sente dores que você acha que vai te matar. Você vai morrer. Eu não aguento isso, eu não vou conseguir passar por isso, não vai dar. Só que quando você tem Deus, Deus te mostra que com Ele você pode. Às vezes você fez, por exemplo, coisas no passado que você se envergonha. Coisas que te envergonham. Só que para Deus isso não importa. Só importa que você tenha um coração aberto e disposto para Ele trabalhar. Não importa a dor, a tristeza, os problemas, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Deus só quer que você tenha um coração quebrantado para Ele. Deus só quer que você abra o seu coração para Ele trabalhar. Sabe o que pode alterar o que Deus é na sua vida? Você mesmo. Você mesmo diminui a grandeza de Deus em você. Você mesmo diminui o que Deus pode fazer em você. Porque Deus, independente de tudo, Ele continua sendo Deus. Mas nas nossas vidas, dentro de nós, às vezes a gente diminui o que Deus é. Às vezes a gente coloca limite em Deus. Deus não tem limite. Não existe limite para Deus. Não existe impossível para Deus. Às vezes você olha para a sua vida, está acabada, não tem jeito, não tem como. Acabou aqui, não tem nada. Deus fala, tem jeito sim. Às vezes você pode pensar, ai, mas tudo aqui dentro está tão confuso, a minha mente está tão confusa, eu não estou conseguindo pensar em nada, sabe? Não consigo, está uma confusão aqui. Não há nada que Deus não possa consertar, se você permitir. Às vezes você está num momento de raiva, de fúria, e você vive naquela angústia, naquela raiva, e você acha, meu Deus, eu nunca vou me libertar disso, eu nasci assim, eu sou assim. Deus pode. Então que a gente venha se analisar. E analisar para ver se espiritualmente a gente não tem essa doença do esquecimento. Porque com a vida, com os problemas, com as adversidades, às vezes você esquece de quem Deus realmente é. Olha para a sua vida e às vezes todo mundo aqui, se eu perguntar aqui, quem aqui nesse momento está enfrentando algum problema? Quem está? Enfrentando algum problema, algo para resolver, alguma dificuldade, muita coisa para fazer no trabalho? Quem aqui está? Levanta a mão aí, gente, eu quero ver. Quem aqui tem coisas para fazer, problemas para resolver? Gente, a maioria aqui, quase todo mundo. Mas saiba que para Deus, todos esses problemas, todas essas várias coisas para fazer, todas essas dores, todas essas mágoas, tudo isso, para Deus não importa se você tiver um coração aberto e disposto. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar, sabe, todas as ligações que você fez com o diabo. Deixa Deus tirar de você toda a dor e toda a tristeza que o diabo depositou em você. Deixa Deus tirar toda a mágoa que você carrega dentro de você. Porque todas essas coisas são ligações que a gente faz com o diabo, que nos ligam a ele. E que a gente venha aprender, venha entender isso. E não deixe o diabo trabalhar na sua mente. Porque, sabe por quê? Porque o que a gente mais vive, o que eu mais vejo, são pessoas que só sabem dar desculpas.
Desculpas de, ai, mas é complicado. Ai, mas é difícil. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. É a Maria das dores. Tudo vai. Tudo dói mesmo. Mas entenda que tudo isso que você passa, tudo isso que acontece, se você permitir, se você abrir seu coração, Deus vai trabalhar. Porque como eu falei aqui, nessa palavra que fala sobre a visão do trono de Deus, a gente não consegue imaginar. Porque é algo celestial. Deus não é um ser terreno. Ele é celestial, nosso Pai é celestial. Ele não enxerga com os olhos que a gente enxerga. Ele não olha como a gente olha. E às vezes você fala, mas não tem jeito, eu não enxergo uma solução. Mas você olha pelos olhos humanos. Deus não olha com esse olhar. Deus é um ser celestial. Ele é o nosso Pai celestial que está no céu. Ele não tem uma visão terrena. E às vezes você olha para a sua vida e você olha com os seus olhos carnais e você acha que não tem solução. Só que Deus não vê com o mesmo olhar que você vê. Então para de dar desculpa. Para de achar desculpa na sua vida. Porque sabe, o que mais tem são desculpas. Desculpas e mais desculpas. Pessoas colocando limite em Deus. Pessoas achando que Deus não pode fazer, que Deus não pode trabalhar. Tira tudo isso da sua mente e só se lança, só vai. Enquanto você estiver dando desculpa, vai chegar um momento que você não vai ter mais nenhuma chance. Que as suas chances vão acabar. Sabe por que você está dando desculpa? Porque você ainda tem chance. Porque quando você não tiver, acabou de vez. Quando Jesus voltar, ou se por um acaso aqui, Deus me livre, mas se alguém morrer antes de Jesus voltar, mas isso vai acontecer um dia, é inevitável. É inevitável isso. Só que não espere chegar esse dia para você ver com seus próprios olhos e falar, nossa, bem que o que ela falou era verdade, né? Que o que mais vai ter vai ser gente assim. Nos finais dos tempos ou no dia da sua morte. Nossa, mas bem que a pastora e as obreiras falaram era verdade, né? Nossa, mas eu deveria ter feito tal coisa. Nossa, mas eu deveria ter mudado. Nossa. Chega, vamos parar. Vamos, lançar tudo isso para fora. Todas as ligações que você fez com o diabo, todas as desculpas, todos os seus medos, suas ansiedades, suas dores, tudo. Você vai, largar, jogar fora. Vai tirar. E não fica pensando em como Deus vai fazer. Só pensa, Deus vai fazer. Não fica pensando como, porque com os nossos olhos a gente não vai saber. Se a gente se apegar nisso, como Deus vai fazer? Mas como é que Ele vai fazer? Para de pensar assim. Só pensa que Deus pode, Deus é Deus. E Deus, Ele vai fazer, Ele vai transformar, Ele vai te ajudar, Ele vai te curar, Ele vai trazer a alegria, a paz que você precisa. Que a gente venha aprender, venha guardar essa lição no nosso coração. E que se talvez a gente esteja com essa doença espiritual de esquecer, que a gente venha jogar tudo isso fora. Amém? Amém.